Saudações em Cristo, aqui quem fala é o pastor Adriano Menezes, passando para deixar uma palavra, mas a palavra de hoje remete ao dia em que está a se celebrar. Hoje, segundo domingo de junho, nós estamos comemorando o Dia do Pastor. Sim, em todas as cidades e vários lugares estão a se festejar e celebrar essa data. Mas você sabe como tudo isso começou? Começou em meados de 1955. Depois de um artigo publicado em um jornal batista, falando dos homens que se esmeraram na causa do Mestre e que por suas vidas, muitas outras vidas abençoadas foram. Então, eu trago aqui uma palavra seguindo 3 direções. Direção número 1, dizer: muito obrigado aos homens e mulheres de Deus que se esmeram na causa do Mestre, que doaram suas vidas. Homens que hoje nem estão mais entre nós, mas só chegamos aqui porque um dia eles caminharam lá atrás. Eles fizeram com muito esmero sua jornada, foram fiéis combatentes e entregaram a nós o bastão. Obrigado aos meus pastores, aos meus líderes, os que vieram antes de mim, os que nem vivos mais estão, que descansam na eternidade. Minha palavra é gratidão. Gratidão aos pastores que hoje, nesse tempo, estão se esforçando, se dedicando para assistenciar pessoas. Em tempos de desafio, pandemia, de igrejas fechadas, estão tendo que redescobrir o ministério pastoral e agora aprender a trabalhar com novas ferramentas, recursos que para alguns até então era desconhecido. Deus honrará cada um de vocês. A segunda linha do meu pensamento é falar que esta pandemia revelou para nós os verdadeiros pastores. E por quê? Porque nesse tempo de igrejas fechadas, ausência do povo, o povo que não está ali presencialmente nos acompanhando, movimentos que eram baseados apenas em sensações, motivações e nada mais do que isso, estão agora ficando para trás. Esse é o tempo em que vozes estão sendo caladas e outras vozes estão sendo levantadas. E as vozes que se levantam são vozes de pessoas que não temem, como diz a letra da canção: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Pois bem, esse tem sido o tempo para revelar verdadeiros líderes. E quantos ao redor desse país e desse planeta, desse mundo, estão a se levantar, sendo instrumento de Deus, ainda que correndo risco, se expondo para socorrer tantas pessoas. Deus está separando os que são seus. Um novo exército se levantará e a igreja não será mais a mesma. Mas a terceira linha do meu pensamento dirige-se a uma expressão bíblica. Eu estou no livro de Gênesis, quando o povo está indo agora, passando dias difíceis de fome e escassez. E nesse período, Jacó envia seus filhos até ao Egito para comprar alguma coisa. Lá eles se encontram com seu irmão José, José os reconhece e os traz para morar perto de si. E agora, Jacó e toda a sua família, todo o seu rebanho estão vindo morar no Egito. E indo morar no Egito, me chama a atenção a seguinte expressão: os egípcios deram a eles a terra de Sucote, porque era abominável aos olhos egípcios quem era pastor. Eu estou pegando essa expressão para dizer, é assim que o mundo vê muitos pastores. É assim que o mundo está a nos ver. E quando eu me refiro ao mundo, estou falando a um grupo de pessoas que desprezam aquilo que tantos homens e mulheres de Deus estão fazendo, que zombam, que escarnecem e pronunciam palavras ao vento sem saber eles que aquilo que eles desprezam é a razão deles ainda estarem de pé. Sabe por quê? Porque quando o Egito desprezou o ministério dos pastores, que naquela época eram pastores de animais, eles não sabiam que era por conta dessa família que o Egito estava de pé. Eles não sabiam que era por conta dessa família, que incluía José, que o mundo egípcio estava sendo salvo. Nesse tempo de pandemia, o mundo talvez despreze o ministério pastoral. Para alguns, o ministério pastoral pode ser apenas uma profissão. Para alguns, a igreja pode ser apenas um aglomerado, uma associação. Mas essas pessoas que desprezam não sabem que é por causa da igreja, dos seus ministros, dos sacerdotes, que eles ainda estão de pé. Porque são os sacerdotes que estão indo aos montes, que estão indo aos quartos, que estão se dobrando diante de Deus para clamar por misericórdia. E se não fosse o clamor, essa cidade, esse estado, esse país, esse mundo, há muito que já teria perecido nas ilustrações, nas verdades de Sodoma e Gomorra. Então, eu me dirijo a você, respeite aquilo que hoje é a razão de você estar de pé.
Você pode não valorizar, mas você só está aí porque alguém tem orado por essa cidade. Você só está onde está porque alguém que se coloca diante de Deus, o que você não faz, está a orar por você. Então eu encerro minhas palavras dizendo: feliz dia do pastor. E quando eu digo feliz dia do pastor, me remete um sentimento de tristeza. Qual sentimento esse? Porque nesse tempo, poucos estão valorizando e buscando o episcopado. Estão preocupados em buscar tantas outras coisas, formações aos montes, e isso é louvável, mas estão esquecendo daquilo que aos olhos de Deus é mais apreciável. Porque se um médico recebe galardões aqui, o pastorado recebe uma honra lá. Maior do que as recompensas terrenas, estamos a semear para a vida eterna. E quando eu digo isso, eu me refiro à maior de todas as alegrias que um pastor pode ter, de um dia chegar na eternidade e ver aquele que a outro tempo era um bêbado, um alcoólatra, um homem perdido, uma família destruída, um filho rebelde, um casamento desfacelado, agora vê-los entrar pelos portais eternos e ele olhar e dizer: eu estava lá, eu estendi a mão àquele moço, eu cuidei daquela vida como se fosse meu filho, valeu a pena. Pastores, vai valer a pena. Líderes, vai valer a pena. Seja você pastor de uma grande ou pequena igreja, seja você iniciante ou já há tanto tempo no ministério, sejamos firmes, porque aquilo que hoje estamos fazendo é receber o bastão que alguém um dia já correu. Agora é a nossa vez. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. E façamos isso, porque uma grande nuvem de testemunhas nos observa. São os homens que por nós e por Cristo pelejou. Deus abençoe. Eu sou o pastor Adriano Menezes e de pastor para pastor eu digo: feliz dia do pastor. Fique em paz.